Olá, seja bem-vindo ao Eurotalk Reflexões e Sabedoria, o podcast que explora o autoconhecimento através da eulosofia. Nossa proposta é levar a você uma revolução do comportamento. E se você busca respostas sobre o homem, a vida e o universo, aqui pode ser um caminho. O autoconhecimento é algo que é aprendido, e quanto antes iniciarmos, é melhor. E se eu te dissesse que tem uma ONG em Campinas, no interior de São Paulo, que trabalha o autoconhecimento com crianças, adolescentes e jovens há mais de 40 anos e vai ensinando cada um dessas crianças a aprenderem a lidar com as suas emoções, a reconhecerem os seus pensamentos através de oficinas, dinâmicas, e com isso eles conseguiram chegar num resultado impressionante de zero bullying. Para explorar para a gente um pouco como isso é possível, nós convidamos o Luiz Carlos Mengi, que é voluntário há 30 anos. Isso. E hoje é presidente da fundação e diretor da educação. Isso. Bem-vindo, Mengi. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre a educação, que é um tema que nós vivemos o tempo todo e gostamos muito. É o nosso ideal de vida. Nós convidamos também a Rosângela, que é coordenadora pedagógica, há 12 anos trabalhando na Fundação Eufratem. Bem-vinda, Rosângela. Obrigada, Natália. É muito bacana esse momento de reflexão sobre um tema que é tão importante para a gente conversar aí com as crianças e os adolescentes. Rosângela, começando com você já, explica pra gente o que é o bullying. O bullying, ele é um comportamento, né, de ferir alguém, né? Ele vem do verbo to bully, em inglês, que significa ferir, maltratar alguém, né? Até tem tiranizar, né? Tem uma palavra que é bem forte nos significados, é tiranizar alguém. É muito pesado, né, esse verbo. Então, ele vem dessa intenção de quando eu quero maltratar alguém, ferir alguém de alguma forma, ofender alguém, né? Entre os adolescentes e jovens, eles falam, é a zoação, é só zoação. Mas é uma zoação com intenção, com uma intenção de maldade ali, né? De prejudicar mesmo alguém. E hoje é um problema que a gente vê muito, né, nas escolas e em qualquer ambiente, porque ele não acontece só nas escolas, ele acontece também na rua, com eles brincando, acontece num ambiente de trabalho, acontece na família, acontece no ambiente familiar. Então, em qualquer ambiente que há um momento de convívio, de convivência entre pessoas, o bullying hoje ele está presente. Ele pode acontecer. Eu tenho a sensação, assim, que eu me lembro, vou falar que quando eu era criança, porque a criança ela é mais indefesa, né? Que quando a gente estava ali brincando na rua, ou mesmo na escola, eu me lembro de ver, presenciar esses momentos de bullying ou de uma brincadeira, porque a brincadeira ela tem níveis que até chegar nessa intenção de agressão, né, de ferir o outro. Mas me parece, a sensação que eu tenho é que era uma coisa que a gente conseguia administrar melhor, tinha menos pressão, menos... talvez pode até ser que tenha o mesmo volume que tinha, ou agora está aumentando isso, mas era mais fácil administrar. Mengi, explica pra gente, por que a gente está chegando num cenário como hoje, onde as relações estão tão agressivas? Eu acho que o ser humano está muito frágil, né? Há bem pouco tempo atrás, nós brincávamos de diversas maneiras, né? Bolinha, peão, empina-pipa, vários tipos de brincadeira que, nesses momentos, trabalhavam os nossos sentidos. E nós estávamos muito mais próximos da natureza. Então, a partir do momento que o homem começou a se distanciar de si mesmo, se distanciar do natural, criar as brincadeiras mais dentro das mídias sociais e se afastar dessa interação de uns com os outros, eu acho que isso acabou prejudicando muito mais essa movimentação das pessoas entre si, essa interação das pessoas entre si, e isso acabou fragilizando muito o ser humano. Então, eu acho que esse é o grande motivo pelo qual hoje os jovens não estão conseguindo se adaptar a esse novo momento, porque eles estão muito fechados, os sentidos estão cada vez mais fechados dentro dessas caixinhas e eles estão tendo muita dificuldade em se relacionar. E para se relacionar de uma forma que eles não conseguem se adaptar, parte para agressão, para esse tipo de movimento que não constrói nada. E as pessoas que estão recebendo bullying não conseguem administrar
esses movimentos, né? Porque estão fragilizadas por uma série de questões e acabam caindo nesse buraco, vamos dizer assim, emocional e não consegue sair. Então, acho que essa é a maior dificuldade que nós estamos tendo hoje. O ser humano deve retornar o mais rápido possível para dentro de si, para se olhar, para se retomar, para trabalhar o seu autoconhecimento e fortalecer suas emoções. E esse contato com a natureza ajuda isso aí? Eu acho que sim, porque nós brincávamos de roda, muitas coisas. A gente estava sempre envolvido no fora da sala de aula. Eu mesma tive uma educação assim. Nós ficávamos muito pouco na sala de aula. A gente saía para correr, subir em árvore. Eu lembro que a minha professora de primário fazia gincana de quem saltava mais, enfim, era muito natureza. Eu lembro de fazer aula embaixo de árvore, né, de estar no jardim, e também, agora eu lembrei que nós fazíamos horta, nós que cuidávamos do jardim da escola, e era um trabalho de convivência ali. Então, hoje o que está faltando, talvez, é a convivência mesmo, porque, como o Mengi falou, todos estão nas telas. É tablet, é celular, é o YouTube, e esquece um pouco de sair e conviver. E essa falta de convivência fragiliza essas emoções, porque eu começo a me tornar também... Tudo tem um peso maior, tudo tem uma força, uma dificuldade maior, assim, um grau maior de dificuldade. É como você falou, não que talvez não tenha existido, não. Hoje a gente fala mais disso e tem que ser falado, né? Então, talvez hoje os números mostram exatamente isso, né? Que as pessoas estão com um olhar para isso, para a gente falar sobre isso, não que não existia. Mas eu acho que hoje, como o Mengi falou, as crianças, os adolescentes, pela minha convivência aí de 25 anos em educação, estão mais frágeis emocionalmente. Conta pra gente, então, Rosângela, você falou aí dos números. Qual é esse cenário que nós estamos falando do bullying? É difícil. É um cenário que assusta. Assim, porque hoje, por exemplo, em 2023, eu vou colar aqui rapidinho, tá? Em 2023, o Brasil registrou 121 mil casos de assédio, de qualquer assédio e violência nas escolas. Isso só nas escolas? Isso, só nas escolas. A pesquisa foi realizada nas escolas porque a gente sabe que é onde mais acontece, né? E esses dados, isso significa que 6,7 milhões de estudantes estão sofrendo algum tipo de violência. Isso o quê? Em um ano, em 2 meses. Esses registros, essas pesquisas trazem esses números para nós. E isso representa 11% dos 60 milhões de estudantes em escolas públicas ou particulares que estão estudando, né? E olha só, em Campinas, por exemplo, em 2021, que era o final ali da pandemia, que eles ainda estavam em casa, nesse processo, né, transitório de casa, escola, muita aula online ainda, foram registrados apenas 10 casos de bullying. Para que em 2022, quando voltou 100%, nós tivemos 239 casos. E em 2023, isso teve um acréscimo de 23% ainda em cima desse número, saltando para 294. Então, isso de casos registrados. Casos, né? Registrados. Sem contar aqueles que não haja registro, né? Então, olha, e aí chega-se um resultado de todas essas pessoas que foram entrevistadas pelo Instituto Data Senado, 90% sentem mais medo de sofrer algum tipo de violência ou assédio na escola, e apenas 70%, apenas não, que também é alto o número, 70% tem medo de sofrer alguma violência na rua. Então, esse é o cenário que hoje nós estamos, né? É um cenário preocupante. Preocupante. E aí, agora a minha pergunta é, voltando para a Fundação Eufratem, porque as crianças atendidas na Fundação Eufratem, elas frequentam a escola regular. Então, aquelas crianças que vão na escola de manhã participam à tarde da Fundação Eufratem, e aquelas que vão na escola à tarde participam de manhã. E são essas mesmas crianças que estão nas escolas, nesse ambiente onde ocorre o bullying, com essa taxa, com esse alto índice,
na instituição, elas têm um comportamento diferente e elas passam a não ter bullying. Como que a Eufratem conseguiu chegar nesse cenário zero bullying? Pode falar. Bom, eu nesses 12 anos, né, eu falei, eu tô há 25 anos na educação. Eu já passei por muitas escolas, dei aula já em várias turmas, em várias séries e em níveis escolares. Esses 12 anos que eu estou na fundação, a pedagogia holosófica, e hoje eu falo com certeza, assim, absoluta, tá? Falo com certeza. A pedagogia holosófica, ela traz ferramentas que funcionam. Então, e uma delas é o nosso percurso pedagógico. Então, eu falo hoje com convicção de que o percurso pedagógico, que é esse caminho, que é uma ferramenta, é um momento, são momentos distribuídos assim durante o período que essa criança e esse adolescente está na fundação, que ele vivencia, que traz foco, disciplina, segurança para ele. São momentos que trazem acolhimento para ele. Então, o percurso pedagógico, ele, com certeza, ele fortalece para que o comportamento dessa criança, desses condicionamentos que estavam sendo vivenciados lá fora, tanto em receber o bullying ou talvez praticá-lo, ele se transforma, ele muda, né? A gente fala que é construído, tudo é construído na fundação, tudo, né, na educação, o conhecimento, o comportamento, ele é construído. E o percurso pedagógico, ele faz isso, né? Então, eles são momentos que todos dentro daquele dia, daquele momento, vivenciam juntos. A cada dia, a cada vez que a criança vai lá, esse percurso, ele acontece, é isso? Ele acontece todos os dias, há 46 anos. Né? Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Conta pra gente, então, quais são as etapas desse percurso, Rosângela? Então, nós temos 2 unidades hoje, né, que atendemos aí 540 crianças, adolescentes, jovens, e todos os dias acontece do mesmo jeito, só que de forma diferente, porque são pessoas diferentes, né? Então, mas é um modelo engessadinho? Não, não é. Ele acontece com pessoas, então todo mundo é diferente, né, na sua individualidade. Então, inicialmente, a equipe chega às 8 horas na fundação, ela já prepara o ambiente. Então, a florzinha, né? A ikebana, o ambiente limpo, o educador ele já prepara a sala dele, aquele ambiente dele onde ele vai trabalhar a atividade, ele separa o material, ele deixa tudo organizado, é a música clássica ou a música calma, já tranquila no ambiente. Então, é a preparação desse ambiente. O ambiente, então, começa antes das crianças chegarem? Antes das crianças. Então, é o primeiro momento do percurso. Todos já se preparam para receber alguém. Quando a gente recebe uma visita em casa, a gente não tem o hábito de preparar a casa, né? Preparar, já deixar meio que tudo pronto. É isso que a gente faz. A gente prepara o ambiente para receber quem é mais importante ali naquele dia. E o ambiente começa muito antes também, né? Porque a Fundação Eufratem, a cidade do autoconhecimento, ela tem muitos jardins. Então, esses jardins todos são limpos, todas as flores são tratadas, as árvores bem podadas, as ruas limpas, tudo tem que estar sempre muito bem organizado. Temos ikebana em todos os ambientes, temos música em todos os ambientes. Então, o ambiente é preparado muito antes dessa chegada das crianças. Existe uma ordem. Existe uma ordem. Então, todos já estão preparados para atender essa ordem. Todos que estão lá, a cozinheira, a faxineira, todos estão dentro do mesmo princípio básico, que é limpeza, organização, foco e disciplina, para que as crianças cheguem e sintam o amor que cada um colocou naquilo que estava fazendo. Então, independente se é um voluntário ou se é um profissional, todos fazem com muito amor. Aos sábados, os voluntários que vão cuidar dos jardins ou melhorar os ambientes para que os ambientes fiquem cada vez melhor para acolher as crianças, todos vão com muita disposição, com muito carinho, com muito amor, construir esse ambiente. Então, esse ambiente ele é no visível e no invisível. Esse amor permeia tudo que está lá dentro. E é isso que faz com que quando eles cheguem, não existe essa rejeição, é o contrário. Eles já são acolhidos pelo próprio clima invisível na porta. É exatamente isso. Se a gente perguntar para eles, talvez fazer essa pergunta diretamente para eles, talvez eles não saibam dizer, não saibam responder o que é que acontece. Mas é isso, é esse invisível, né?
é esse clima que é gerado, que vem de muitas pessoas por trás. Então, o preparar ambiente, a Rosângela começou aqui falando da Ikebana, mas a Ikebana ela é uma simbologia que representa todo esse trabalho por trás. Se não existe esse ambiente entre o visível, tudo limpo, organizado, a flor, não tem também tem que ter esse passado, né, essa história desse invisível que é o que engloba essa integração entre todos os colaboradores, os voluntários, para que esse clima esteja propício para a educação. Todos começam a entrar nesse clima, né, de fazer o que tem que ser feito. Né? E aí vem a recepção das nossas crianças. Então, não é só a coordenadora que recebe, não é só a assistente social, é a equipe toda. Todos os educadores vão até o portão, todos são recebidos com um aperto de mão, bom dia, como vai você, boa tarde, como que você está hoje? Nossa, cortou o cabelo, tá bonito. Então, eles já entram, poxa, eu não sou só mais um número, eu sou alguém aqui, estão me vendo aqui. Então, e eles se cumprimentam entre eles, né? A gente também incentiva isso, fala, oi, olha para o lado, cumprimenta seu colega, né? E eles fazem esse movimento. Então, o educador, todo mundo tem um problema, né? Todo mundo, né, às vezes, não está muito bem. Mas aquele momento é um momento de recepcioná-los, né? E aquele que acha que só vai estar ajudando eles, está enganado. Porque, assim, ajuda, às vezes, muito mais a nós, que estamos ali recebendo também aquele carinho. Então, é uma troca mútua. Então, o quão é importante você receber alguém e ser bem recebido naquele ambiente. Estar atento ao outro, né? Isso ajuda muito no sentido de que logo na chegada eles já sentem o respeito. Logo na chegada eles já são ambientados ao clima que está ali. Então aquela ansiedade toda, vamos dizer assim, aquele movimento intenso que veio da rua já começa a diminuir ali no portão. Então à medida que eles vão entrando, é como se eles passassem num portal, vão entrando por um outro ambiente. E isso vai deixando-os mais calmos, mais focados, vai colocando os sentidos deles de forma mais direcionada. Isso ajuda muito, logo na chegada, já quebrar todo aquele ambiente que estava lá fora, a hostilidade que estava sendo passada ali fora, ou vivida ali fora, ela já começa a diminuir ali na entrada no portão. E interessante que na pandemia, as escolas estavam tendo muita dificuldade, né? Com a retomada dos adolescentes. E eles não conseguiam entender o que é que nós estávamos fazendo, porque todo mundo falava, mas lá na fundação isso não está acontecendo. E eles começaram a pesquisar o que nós fazíamos lá. E aí nós mostramos que o fato de todos os educadores, assistente social, coordenadores, estarem todos na porta para receber as crianças, é o que mudava todo o ambiente. E que isso estava fazendo toda a diferença, porque eles já entravam muito mais calmos e já se enquadravam dentro daquele processo que é o nosso percurso pedagógico. E isso já ajudava muito a diminuir a ansiedade de todos. E as escolas não têm vamos dizer assim, não tem essa dinâmica, e isso prejudica bastante. É exatamente isso mesmo. É esse acolhimento, eu me sinto acolhido ali, entendeu? E aí esse acolhimento, ele se estende para a prática de yoga, né? Que aí todos juntos são convidados a 30 minutos de uma prática de yoga, meditação, que aí ali esse momento onde a gente juntos, né? Eles são conduzidos a olhar para si mesmo. Então, todas as crianças de diferentes idades praticam juntas? Sim, como todos juntos, todos. É bem intergeracional, né? É da criança de 6 anos até o adolescente ou o jovem, até mesmo adultos, às vezes, né, tem uma atividade ali, fazem juntos. E é um momento de olhar para si. Então, eles são conduzidos a como você está hoje. Quais são as emoções que você trouxe hoje junto com você? Observe, olhe para dentro de si. Como que você está se sentindo hoje aqui? Né? Qual que é o teu objetivo hoje? Estar aqui, né, com seus amigos, com seus colegas, fazer a sua atividade. Então, é um momento onde cuida-se do corpo, pela prática do yoga, e cuida-se da mente e das suas emoções através da meditação. E, é 100%? Né? Tá, às vezes eu não faço, às vezes eu faço metade, às vezes eu faço um pouquinho. As crianças de 6 anos têm um pouquinho mais de dificuldade de concentração por mais tempo, mas todos estão ali.
E aí o mais velho está cuidando do mais novo, né? E ali também é o momento de se aprender por exemplos. Eu sou um exemplo para o mais novo, para o menor. Ah, mas é só o mais velho de idade? Não. Ah, eu estou há mais tempo na fundação, então eu também sou exemplo para quem chegou agora. Então, essa educação, ela acontece por exemplos mesmo. De eu observar o outro, de eu mostrar, olha, é assim que se faz, é assim que se faz. Então, é um momento onde as energias, que é isso que o Menji trouxe, né? Tudo aquilo que eu vivencio lá fora já começa baixando esse nível na entrada, no acolhimento. E depois no yoga é para harmonizar mesmo, é para, agora eu posso cuidar um pouquinho de mim, né? E é interessante que você trouxe, né, esse olhar de já ali no começo, a criança todo dia, ela começa a entrar em contato. Peraí, como que eu tô hoje? Eu gostei da hora que você trouxe. Peraí, quais emoções eu trouxe hoje? Porque a gente não pratica, né? Nós, no dia a dia, a gente levanta da cama, vai correndo pro dia, entra numa reunião, leva o filho na escola, busca, e a gente não para enxergar, peraí, como que eu estou hoje? E aí, desde criança, já ter essa pausa e esse olhar, isso vai mudando a percepção do dia, né? A criança, ela consegue ter uma reação diferente, porque não é todo dia que a gente está bem, isso faz parte do processo de ser humano, e tem dias que a gente não vai mesmo conseguir administrar, mas a gente toma ciência desse contexto que a gente está interno, né? Mas aí eu retomo, tudo é construído. Uma coisa interessante, assim, um dado interessante, é que quando nós estamos na rua, né, muitas vezes nós encontramos ex-educandos. Muito comum. E, por exemplo, essa semana mesmo eu encontrei no supermercado um ex-educando que está trabalhando lá. E aí comecei, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Pô, a fundação. Eu falei, então, aparece lá, vai lá ver como é que tá e tal. Ele falou, olha, sabe uma coisa que me faz muita falta? Era o yoga e a meditação. Então é assim, a primeira coisa que ele fala que faz falta na vida dele depois que ele falou assim, depois que ele já está no mercado de trabalho. Ele fala, puxa, eu não consegui dar continuidade, mas me faz muita falta. De vez em quando eu sento em casa na sala e faço um pouco de polarização, porque isso me faz muita falta. Então é justamente o que nós estávamos falando no início. O ser se afastar de si mesmo, da natureza, vai provocando um excesso de pensamentos e as emoções ficam muito afloradas. Então, quando se faz o yoga e a meditação, é o momento de olhar para dentro de si. E isso traz um resgate do seu movimento de autoconhecimento. E é aí que as coisas começam a se encaixar melhor, e aí a atividade começa a ficar muito mais fluida e o aprendizado, né, fica muito mais suave. Exatamente, é exatamente isso. E eles sentem falta mesmo, né? É. Onde a gente encontra, também encontrei um educando, um jovem na Bosch, né, que está trabalhando na Bosch. Eu sinto muita falta do yoga. Que legal. E era um menino que tinha muitos problemas de comportamento e que foi construindo e modificando isso ao longo do tempo, né? E isso que você trouxe, tem crianças que são mais calmas, que o yoga talvez seja mais fácil para essa criança praticar, mas tem também as crianças que são super ativas. E no começo, como que é essa prática? Como que elas já entram de boa e vai lá e faz tudo? No início alguns acham engraçado, né? Os mantras, né? Os sons, né? Enfim, algumas posturas, né? Porque as posturas elas imitam muito a natureza, então eles acham os animais, né? A montanha, a árvore, então eles acham muito engraçado no início. Mas depois eles vão pegando o ritmo, né? E tem essa liberdade também de achar, tá tudo bem achar engraçado, porque praticou a vida inteira? Não. Tá começando. Tá começando. E tem uma menininha que ela entrou agora recentemente. Desculpa. E ela vem todo final do yoga para mim. Ela falou assim, Rosângela, eu me senti tão bem hoje. Eu tô muito bem. Eu gosto muito de fazer. Hoje eu tô me sentindo mais calma. Então ela sempre traz um feedback. Ela sempre me traz. E é muito bonitinho, né? Porque é desse tamanho. É uma menina de 6 anos, né? Que acabou... E percebe a diferença. E é isso, né? Os mais agitados muitas vezes nem percebem a diferença. Eles vão se encaixando aos poucos, vão se encaixando e não percebem. Se você perguntar para ele, ele nem sabe o que está acontecendo. Mas é por quê? Porque ele está acessando a si mesmo. Então é um movimento tão natural que não parece nada diferente. Não parece que é uma coisa fora do normal. Não.
porque não é fora do normal. Esse é o normal. O que nós estamos fazendo com a nossa vida é que não é normal. Não parar para olhar para dentro de si, não meditar, não fazer yoga, não é o normal. Então, quando eles se encaixam no normal, eles começam a fazer de forma natural e não existe nenhum problema. E como já existe essa linha de, vamos dizer assim, construída da nossa cultura, é que ele se encaixa e mesmo os que não se adaptam, os que estão próximos, servem de exemplo, como a Rosângela falou, e aí ele vai se realinhando, se reposicionando. Pelo menos vai ficando quieto no começo, não faz barulho, não fala, e aí aos poucos ele vai pegando e quando ele vê, ele já está envolvido por aquilo. Então essa criança que é mais agitada, que tem mais energia aí para gastar, significa que muitas vezes ela pode estar fora do ritmo dela, Isso. ela está ativa demais e o yoga entra e coloca ela dentro do equilíbrio dela. Isso. Porque acho que esse que é também importante a gente ressaltar, né? Não é que acontece ali uma lavagem cerebral, Um milagre. um milagre, não existe milagre, não que existe. todo mundo é obrigado a seguir um protocolo. Não. O que acontece é que o yoga, ele coloca cada um dentro do seu próprio ritmo, dentro da sua própria harmonia, e aí elas têm espaço para aprender. E principalmente porque eles vão fazer o yoga em áreas abertas, no meio das árvores, em ambientes que estão envolvidos pela natureza. E ali os pássaros estão cantando, a cachoeira está fazendo barulho de água, eles vão se envolvendo com a natureza. Então, vai fazendo uma interação. E isso vai causando um efeito muito positivo, porque aciona o universo de soluções daqueles que são mais agitados e que vivem mais próximo das emoções. E com isso ele se acalma e naturalmente ele começa a trazer o que ele tem de bom. E aí ele se encaixa com o todo, com o ambiente, com o clima que está ali coletivo, e ele retoma o seu posicionamento e na hora das atividades ele está bem diferente do que ele estava quando ele chegou. E o contrário também é verdadeiro. Não é só a criança, muito agitada, não, mas aquela criança que também é muito calma, muito passiva. A preguiça, sabe? Tem muita preguiça, o adolescente, né, tem a preguiça, né? Eu sou mãe, então qualquer mãe vai concordar comigo. É a fase da preguiça, tem preguiça para tudo. Então, assim, sai também dessa energia, porque eu estou movimentando o meu corpo. Eu estou acordando ele. Como você falou, a gente acorda, levanta, às vezes esquece de espreguiçar. Às vezes não, né? Quase sempre. Por causa da correria. Então, o adolescente também, ele sai da cama, ele vem. Então, o contrário também é verdadeiro. Ele coloca cada um no eixo. Isso. E aí depois, então, ela já vai para a atividade ou... Aí, não, ainda não. Porque ainda nós estamos nesse movimento coletivo, integrado. Ele vai para... de manhã, eles vão para o café da manhã. À tarde, sim. À tarde, eles vão para a atividade. Mas de manhã, na parte, eles fazem o café da manhã. Então, é aquele momento também, de novo, de integração com os educadores, com a equipe. Eles sentam juntos para conversar. A gente fala que é um momento muito chave dentro do percurso pedagógico. Porque, às vezes, é nesse momento que algum deles traz uma questão dessas. Por exemplo, eu observei que você não está muito legal hoje. O que está acontecendo? Né? Às vezes o educando começa a se chegar, né? Porque ele está precisando conversar. Então, é um momento que o educador tem que estar muito atento. Ele está trabalhando a observação dele 360 graus. Ele está ali conversando, rindo, brincando, interagindo, mas ele tem que estar em observação. E aí entra a observação do quê? Daquele invisível que o Mendy trouxe. O invisível. Eu estou observando que essa criança não tá dentro do que ele é acostumado a estar. O que está acontecendo? E aí eles trazem muitas coisas ali para o educador. Porque aquela relação de confiança já acontece. Ela já aconteceu. Ela acontece desde a entrada do portão, desde o ambiente sendo preparado. Então ele confia naquele educador, naquela pessoa. Então ele acaba se abrindo. Então, é um momento que, é só um café da manhã. Não, não é só um café da manhã. É um momento onde muitas coisas ali são resolvidas. Muito bom. Depois do café da manhã? Aí sim, aí eles vão para a atividade. Aí cada grupo vai para a sua atividade, então, e essas atividades eles escolhem, né, quando eles são inseridos dentro da instituição, eles escolhem e aí eles vão com o educador.
E aí acontecem diferentes oficinas? Sim, diferentes oficinas, tanto na arte da cultura, do esporte, autoconhecimento, tecnologia, são muitas, né? Então tem dança, teatro, futebol, judô, né? Essas oficinas, para nós, para eles é muito divertido, eles amam, eles escolhem aquilo. Aprendem muito. Aprendem muito. Tem, assim, os aprendizados técnicos de cada oficina, mas ela é uma ferramenta. Para nós, na eulosofia, na pedagogia eulosófica, ela é uma ferramenta para justamente a gente despertar esse universo de soluções que o Mendy trouxe, né, numa fala dele, e entender o meu universo também de conflitos, né? E aí, dentro dessa atividade, o professor também está atento para que depois, no próximo passo do percurso, ele possa trabalhar o autoconhecimento de forma direcionada. Porque eu entendo que é na hora da oficina que as coisas acontecem, né? Se tá ali no futebol, é a hora que um dá um carrinho, pega mais forte no outro, ou se é uma oficina de desenho, que um pode tirar sarro do desenho do outro. Por que que isso, durante essa oficina, acontece ou não acontece? Como que elas se respeitam dentro desse lugar de embate, esse ambiente de exploração, né? É que o educador ele já prepara a aula voltada para o autoconhecimento. Uhum. Então, eles são treinados durante as atividades a entender o seu comportamento, a sua postura. Vamos pegar um exemplo do futebol. Nós tivemos aí um torneio de futebol recente. Teve um cartão amarelo. Porque eles já trabalham a ética o tempo todo. Então, ninguém quer levar vantagem. Todo mundo, quando erra, assume seu erro, já se coloca. Já fala, olha, foi falta, eu errei. E existe vamos dizer assim, não briga, mas a fala mais enérgica existe, sim, sem dúvida. Mas faz parte ali daquela atividade. E entre eles o respeito é muito grande. Então, como isso vem sendo construído, mesmo quando chega alguém de fora que começa a sair fora da linha, quem já está lá mais tempo falou, aqui não é assim, hein? Aqui é diferente. Então, a cultura que foi implantada lá dentro já faz com que todos respeitem esse movimento ético que existe dentro da fundação. E as crianças já começam a ver a vida de uma forma bem diferente, a conviver com as pessoas de uma forma diferente, a respeitar mais a opinião do outro, a não ir contra aquela opinião só por ir contra ou para querer levar vantagem, não. Então, no futebol, não existe essa... Se entrou mais forte, os dois vão... Um já pega a mão do outro, já levanta, e os dois vão juntos. Desculpa, e acabou. Então, não existe essa... existe a disputa, mas não para prejudicar, e sim pela atividade como um todo. Então, eu estou entendendo o que vocês estão falando, é que o erro, ele acontece, ele não vai deixar de acontecer. A disputa e querer ganhar também está presente, porque isso faz parte da vida. O que não existe, então, é esse momento de querer passar a perna, de querer tirar vantagem, que o bullying, ele vem deste lugar, é isso? Isso. Isso. E outra, como o percurso, as novas crianças, os novos educandos que são inseridos no processo, eles até entenderem que, mas aqui acontece todos os dias isso, né? Ele, às vezes, ele vai ter esse comportamento. Ele vai trazer. É normal acontecer. É normal. Tá um dia mais agitado. Mas aí, o educador está ali. E os demais que estão há mais tempo também estão ali para dizer, olha, aqui não é assim. Aqui... E os que estão há mais tempo, quando tem o conflito ali do jogo, né? Ele sabe que não convém, naquele momento, ele explodir, ele sair, ser impulsivo e ter uma atitude um pouco mais rude, mais agressiva. Porque ele sabe que existe um momento no percurso que ele vai poder sentar e dar o feedback dele. Então, eu não preciso fazer isso agora ali no meio do jogo. Não, beleza. Tá engasgado aquilo? Eu vou ter um momento para falar. Que esse é o próximo momento do percurso. O educador, ele reserva 20 minutos da aula dele, da atividade. Ele senta em círculo, onde todos possam se ver, um do lado do outro. E esse momento é o momento da reflexão. Então, o educador, todos têm a oportunidade de falar o que sentiu, o que aprendeu, de se autoavaliar também, dizer assim, olha, eu acho que o meu comportamento hoje, eu excedi naquele momento ali de corpo a corpo do jogo.
Olha, aconteceu isso, eu não gostei. Então, eles já estão se preparando para poder falar e também saber ouvir. Então, esse momento de escuta, de fala, então ele já sabe que existe. Então, ele respira e fala assim, não, quando chegar o momento da reflexão, eu falo o que eu estou sentindo. E como que vocês fazem? Porque, como você mesmo disse, Rosângela, tem crianças que são mais tímidas, mais quietas, que elas não se sentem muito confortáveis em falar, têm dificuldade de expressar as suas emoções. Essas crianças também conseguem fazer isso? Com o tempo, sim. Como eu falei, tudo é construído, Natália. Aos pouquinhos, ela é incentivada a se expor. Ela é incentivada a colocar as emoções para fora. E todo mundo gosta de falar um pouquinho de si, né? Gosta precisa. Eu acho que é quase uma necessidade de a gente falar o que sente, né? E então essa criança, um exemplo, eu tenho um exemplo de uma jovem, né, do curso de preparação para o mundo do trabalho. Quando ela fala muito baixinho, ela falava muito baixinho, a gente quase não ouvia ela. E aí um dia, numa aula do educador, ela soltou, ela verbalizou que quando ela era criança, ela era muito falante e falava muito alto. E as pessoas, fica quieta, não fala, para de falar, você fala muito. E ela... Hoje, o trabalho é ao contrário, é fazer com que ela fale, né? E agora a voz dela está se soltando, ela está soltando isso. E isso aconteceu em que momento? Não só dali durante a aula, que tem os bate-papos, né, as dinâmicas, mas é nesse momento da reflexão. Então, aos pouquinhos, quem é mais tímido, quem é mais quieto, começa a falar. Por quê? Porque ali ele se sente seguro. Ali ele pode ser quem ele é. Ele tem as fraquezas dele, ele tem as habilidades dele e ambas são vistas. E ambas são trabalhadas. Então, eu me sinto respeitado onde eu estou. Então, a ética, ela é fundamental, o desenvolvimento da ética. Porque assim eu entendo que eu tenho o direito de falar e eu tenho respeito de ser ouvido e poder respeitar a sua opinião também. E, Rosângela, conta pra gente, assim, porque eu entendo que nesse momento em que as crianças estão colocando as suas fragilidades, quando a gente vê uma pessoa se colocando e falando, isso pode despertar num coleguinha alguma emoção que ele não sabe administrar aquilo muito bem e ele pode ter um impulso, alguma coisa que acaba desrespeitando ou se colocando também. Como que o educador faz com que cada um tenha esse ambiente seguro para se colocar, questionando aquele amigo ou falando, não, agora quem está falando é esse. Como que é esse papel do educador? O educador, ele está conduzindo, ele conduz. E através da maiêutica, que é a arte de questionar, né, ele vai questionando. Então, quando alguém se excede em alguma fala ou que não foi muito bem colocado, ele vai conduzindo através do questionamento com este educando ou até mesmo com o grupo para que as coisas se equilibrem. Opa, não, realmente eu me excedi, então desculpa. Né? Então, esse movimento, ele vai acontecendo naturalmente dentro da roda. Para que não tenha julgamento. Isso. Aquele momento ali, eles entendem que não é um momento de julgar ninguém e nem me auto-julgar, mas é um momento de me observar. E às vezes dá um toquezinho para o colega, diz, olha, você está exagerando. Você exagerou ali naquele momento. Eu não gostei de ouvir daquela forma. E aí o educador, então, mas de que outra forma nós poderíamos falar a mesma coisa? E aí é onde conduz tudo aquilo ali e se constrói um ambiente de respeito. Por exemplo, algum tempo atrás, uma atividade esportiva, 2 meninos se estranharam, já ali na atividade. Então, o que nós fizemos? Nessa hora que eles se estranharam, para a atividade, senta todo mundo no chão, certo? E ali começa-se a maiêutica e o peripatético. Então, o questionamento e o aprendizado com a natureza. E aí se questiona, qual a diferença dos homens e dos animais? Como é que se comportam os cachorros quando se encontram na rua? Eles se atacam, e eles respondem, eles se atacam. Bom, por que eles se atacam? Porque eles não sabem conversar. E nós que somos seres humanos, o que acontece? Nós sabemos conversar. Bom, se nós sabemos conversar, então, qual é a melhor maneira de você resolver isso com ele? Conversando. Então, por que vocês estão se estranhando? E aí, nesse momento, eles já param, já se reposicionam, um já pede desculpa para o outro e a coisa segue em frente. Então, nunca se deixa aquilo
avançar se foi num grau mais forte. Nunca se permite que aquilo tome frente, continue. Não, sempre se para tudo e recomeça, avalia, e é com isso que nós vamos formando essa cultura interna de respeito um com o outro. Então, na hora de se posicionar na reflexão, já foi resolvido. Se foi muito grave. Se não foi, se existe alguma coisa, eles se colocam. Então, quem está mais tímido vai percebendo que todo mundo erra. Vai percebendo que todo mundo acerta. Vai percebendo que errar não é errado. Errar faz parte do processo de aprendizado. E aí ele começa a se soltar, porque lá não tem bullying, ninguém fica com brincadeiras esdrúxulas perto de uma, vamos dizer assim, de um erro de alguém. Então, ele se sente seguro, se sente à vontade. E o educador propicia isso para ele, através desse movimento como a Rosângela falou, da maiútica, questionando todos o tempo todo. Então, isso vai construindo uma segurança coletiva e eles se colocam de maneira natural. Então, o educador ele não entrega as saídas, ele provoca um movimento para que as próprias crianças ali possam vão encontrar encontrando uma maneira diferente. Muito bom. Ingênuo quem pensa que adolescente e criança não tem as respostas. Eles têm, às vezes, muito melhores do que as nossas. Nossa, reflete as muito soluções, rápido. Eles encontram as soluções. Já está dentro, né? Já está dentro deles, então. E uma das regras claras desse momento de reflexão é que tudo é resolvido ali. Terminou ali. Então, eu não vou levar para o almoço, eu não vou levar para fora do portão da fundação, eu não vou levar esse mal-estar, esse mal-entendido para a escola. Então, resolveu ali. E se alguém ainda não entendeu esse movimento, ele é questionado novamente. Ele, olha, não foi resolvido? Porque às vezes vem, né? Rosângela, aconteceu isso. Eu falei, mas e a roda de reflexão? Você já não falou lá? Mas eu falei. Eu falei, então, é ali que você tem que resolver. É ali que você tem que expor a sua opinião. E aí, quando eles resolvem, acabou a roda de reflexão. Aí, o pessoalzinho da manhã, né? Que é um programa que a gente chama de 6 a 14, né? Que é um programa de serviço de convivência. Eles almoçam. Então, é de novo aquele movimento do café da manhã, né? Os mais velhos cuidando dos mais novos, eles almoçam juntos, como os educadores estão próximos, estão ali junto acompanhando o movimento de limpeza, organização, lavagem dos pratos. Isso é uma coisa muito importante dentro do percurso, de que a criança, ela mesma, eu sujei meu copo, esse copo de água, eu vou lavar. Não é a moça, né, a tia da faxina, não é. É eu que sou responsável por lavar esse meu copo, lavar o meu prato, lavar o meu talher. O educador, ele tá ali naquele movimento, a responsabilidade de servir aquela criança, de ajudar na alimentação, não é só da cozinheira. O educador tá ali naquele movimento também. Então, é aquele momento e à tarde é o momento do lanche, que é o mesmo movimento do café da manhã, com os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, né? Que é integrar todos o tempo todo. Que é integrar todos. E aí estão todos de novo juntos. Os pequenininhos, os maiores, os mais velhos de casa, os mais velhos de idade. Tá todo mundo ali naquele processo. Aí os educandos terminam, lavam seus copos, finalizam canecas e vão embora. Isso. Aí finalizou a manhã para eles, né? Aí eles vão para casa. Mas a gente acompanha eles até a saída. Acompanha. E aí esse do mesmo movimento jeito que eles entraram, eles saem. Eles não vão sozinhos, soltos. Não, todo mundo junto, vai até o portão. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Os educadores. Olha, cuidado, vai por aqui, tá muito sol, vai pela sombra. Tchau, até amanhã. Observa então, quem que veio buscar a criança. Isso. O portão sempre tem a equipe que está ali fazendo uma cobertura. Então, ela tem começo, meio e fim. As crianças foram embora depois? Aí acabou. Não acabou. Aí vem a parte assim que é da equipe, né? Que aí o educador faz uma reflexão com os seus educandos. Esse momento agora é a reflexão da equipe. Então, toda a equipe do dia, os educadores daquele dia, junto com a equipe da coordenação, com o social, nos reunimos e fazemos a nossa reflexão. Então, cada educador vai falar um pouco das suas percepções, do que ele observou na atividade dele, o que deu certo, o que não deu, se ele observou alguém que não estava muito alinhado, não estava muito...
estava, né, com dificuldades. Tava com dificuldades ou de socialização, se ele observou que de repente alguém se excedeu em algum comentário que poderia ferir alguém. Então, assim, ele traz essas percepções, todos eles trazem. E aí, juntos, a gente conversa, troca e busca soluções para aquilo, para que aquela situação não se repita, ou que ele possa administrar melhor da próxima vez. E se algum educador traz, olha, hoje no café da manhã, a Maria me trouxe uma situação assim, assim, assado. Aí a assistente social, ela tem ali já o conhecimento de acessar aquela família, de conversar. Será que é importante uma visita? Será que é importante a gente chamá-la só para conversar um pouquinho? Será que isso dá para ser por telefone mesmo? Então ali a gente avalia tudo isso. A assistente social acompanha então não só a criança, mas a família. A família, o papel maior dela é acompanhar essa família, né, de perto. Então tudo é integrado tudo é na integrado. educação. Nada é solto. O tempo todo todos estão interligados para que haja essa atenção ao atendimento social dessa criança. E isso faz toda a diferença, né? Numa educação formal, não tem assistente social, não tem a psicóloga, não tem. Mas tem uma equipe. Tem ali uma equipe interdisciplinar, tem a coordenadora, tem um coordenador, tem um diretor, às vezes até tem mais de um coordenador, tem um supervisor, tem o tio do pátio, né, o tio do portão. Então, assim, essa equipe, ela pode se integrar e também usar a sala dos professores para fazer essa integração, sabe? Porque eu entendo que uma criança que esteja ali dando algum tipo de problema, seja na hiperatividade ou uma criança que está um pouco mais quieta e precisa ser desenvolvida, se todos os professores, né, se todos os facilitadores, educandos conhecem essa criança, eles podem juntos ir trabalhando aqui, como você disse, Rosângela, se tudo é construído, não é uma vez por semana, vamos pegar na educação formal, né? Aquele professor dá aula uma vez só para aquela criança, aí na outra segunda-feira só que ele retoma aquilo. Se toda a equipe está atenta e assistindo, o desenvolvimento ele acontece melhor, né? Mas essa dinâmica de uma vez por semana acontece na fundação. Nós temos educadores que são os oficineiros, né, que ele vai uma vez, ou são especialistas, então ele vai uma vez, às vezes, na semana dar aula para aquele jovem, para aquele adolescente. Mas o processo, ele não chega só para dar aula, para dar a atividade dele que ele planejou. Ele faz todo, por isso que o percurso pedagógico, agora você consegue visualizar o quanto o percurso pedagógico é importante? Porque aquele professor, ele não está ali só em 1h30, 2 horas, acompanhando aquela criança. Ele consegue conhecer a criança, porque ele recebe ele no portão, ele acompanha um café, ele acompanha um almoço, ele está na roda, olhando o rosto de cada um, conversando olho a olho. Então, assim, esse processo de 1 vez na semana, 2 vezes na semana, também nós temos essa dinâmica. Mas o percurso, ele cria esse ambiente de confiança. Ele cria, ele gera, né? Ele integra, ele faz com que eu te conheça. E que ele também me conheça. E que a criança tem um espaço para trabalhar suas próprias emoções, tirando essa pressão interna. Primeiro que as oficinas acontecem em meio à natureza também, né? Sim. As crianças não ficam em salas fechadas. Então, como a Rosângela falou, eu tinha oficina na escola e estudava embaixo de uma árvore. O mesmo acontece na Eufratem. Então, a criança ela tem esse espaço de contato com a natureza, ela tem espaço para falar sobre as suas emoções, e aí ela entra no seu equilíbrio e ela não precisa entrar nesse ambiente agressivo com o colega. A pedagogia filosófica, a base dela já é envolver as crianças com a natureza, como nós falamos lá no começo, que é isso que distancia o ser humano de si mesmo. Então, ela envolvida com a natureza, ela começa a olhar mais para si. Então, o nosso método pedagógico não tem só o circuito e o ambiente, tem todo um contexto que forma essa preparação para que essa criança seja colocada de volta ao movimento natural da vida. Tanto com os jardins, com todo o ambiente que existe lá na Cidade do Autoconhecimento, até mesmo no nosso campus 1 lá da Vila Palmeiras, elas interagem o tempo todo com a natureza. E isso resgata esse movimento que ela tem interno. Então não existe essa possibilidade de alguém chegar nesse movimento e ficar de fora, porque todos estão ali para integrar, todos estão preparados para integrar.
já é um movimento natural construído. Então, o educador, ou mesmo uma criança que chega pela primeira vez, ela não se sente mal. Uma criança, quando vai para a escola, primeiro dia de aula, ela se sente super mal. Volta para casa e fala, não quero ir mais para a escola. Não, lá não. Ela vai, no dia seguinte ela fala, pô, fiz um monte de amigos, todo mundo me recebeu super bem, estava muito gostoso lá, eu quero voltar para lá. Então, independente da matéria, independente da atividade, tudo é preparado para o autoconhecimento. A pedagogia filosófica direciona tudo para o autoconhecimento. A preparação da aula, o percurso pedagógico, tudo é o autoconhecimento. Então ela começa a viver um ambiente que ela nunca viveu, que é esse de olhar para si mesmo, de estar mais próximo da natureza, que resgata os valores principais do ser humano, que põe ele em acesso direto com o seu universo de soluções. É isso que faz toda a diferença no nosso trabalho com fundação. Conta um pouco pra gente, então, como que funciona que, além do percurso pedagógico, é trabalhado também os princípios da boa convivência. Explana pra gente quais são os princípios. Pode falar. É que, assim, durante algum tempo, os jovens tinham dificuldade de respeitar regras, né, externas à fundação. Na fundação eles já estavam mais ambientados. Então, quando nós construímos esse modelo, foi justamente para que eles pudessem entender na prática o que era a ética, o que é o respeito, o que é o compromisso de um com o outro, né? Meiji, colocando isso que você trouxe, né, que o adolescente tem dificuldade de colocar regra, eu acho que esse é um grande problema que a gente vive hoje, né? Sim. Porque as pessoas confundem liberdade com falta de regras e compromisso. Exatamente. Então, o que se faz é falar, olha, aqui as coisas funcionam dessa maneira, existe um modelo de comportamento, mas todo mundo tem liberdade para ser quem é, né? Que eu acho que esse é um dos problemas que a gente vive hoje. Exatamente. Quer falar, Rosângela? Eu acho não, né? Mas tenho assim, certeza. Tenho certeza. Desde pequeno, todos nós precisamos de direcionamento. A gente precisa de alguém mais adulto que nós, né? A criança. Quando eu trabalhei com educação infantil, eu via isso. A criança, primeiro ano na escola, ela está com medo. Ela até então estava convivendo só com a mãe, com o pai, com a avó, com pessoas que ela confiava. Até ela ter confiança naquele adulto, ela vai te testar. Ela vai quebrar regras, ela vai quebrar... Então, assim, até ela... Não, poxa, isso é coerente, eu posso confiar. Então, a criança ou o adolescente, quando entra na instituição, ele tem regras claras. Tem regras estabelecidas que essas são inegociáveis. Porque são regras, na verdade, que trabalham essa ética. Que formam o ambiente. Que formam o ambiente. Então, ele estabelece isso logo de princípio, sabe? É isso que é logo estabelecido com ele. Olha, aqui, isso você pode, mas isso daqui não pode, porque isso aqui quebra a nossa harmonia de convivência. Existem momentos onde ele vai trabalhar combinados com o educador relacionado àquela oficina, porque tem conceitos técnicos, tem situações que o educador precisa que seja daquele jeito, e eles trazem condições, não, eu acredito que seja assim, eu acho que precisa ser assim para a gente ter uma aula legal. E eles trazem essas coisas. Agora, tem regras já pré-estabelecidas que são inegociáveis. Uma delas é não pôr apelido. Então, ele já sabe que ali dentro da instituição é um Meiji. Ali dentro da instituição é a Rosângela. Eu não quero que eles me chamem de diretora, de coordenadora. Mas ou eles de tia, ou de rô. Eles me chamam pelo nome. E eles sabem que ele vai chamar pelo nome o colega dele também. Até tivemos uma situação, há um tempo atrás, e um menino, eu posso pôr apelido em você? Falou para o outro colega. E o educador ouviu. Ele falou, não, você não pode. É uma regra, né? Lembra? Existe a regra de não pôr apelido. Mas e se ele gostar? Não, ele não. Aqui não. Aqui todos temos nome. Então... E nós uns respeitam os outros. Isso, exatamente. E para que se mantenha o respeito, nós vamos chamar todos pelo nome. E com isso, você diminui essa questão do bullying, né? Não abrindo procedência para que algum outro se sinta na liberdade de eu posso te chamar de tal coisa porque ele gosta. Você perguntou mesmo se ele gosta? E o primeiro movimento da convivência, da boa convivência, é
ninguém acusa ninguém. Né? Por que ninguém acusa ninguém? Porque o adolescente, quando você está numa atividade com eles sempre querem... Ninguém quer assumir seu erro, né? Então, quando alguém erra, foi ele. Não sei. Então eles começam a desconversar, um joga para o outro, e aí vira aquela brincadeira que é desnecessária, vira uma chacota. E nós começamos a criar esse primeiro movimento, que é ninguém acusa ninguém. Por que ninguém acusa ninguém? Porque é o segundo movimento. Quem errou, assume seu erro. O que é mais difícil, porque quando a gente erra, nós não gostamos de assumir o erro. Nós queremos achar uma desculpa, nós queremos sair pela tangente, nós queremos camuflar. E lá não. Errou, assume seu erro. Qual o problema de errar? Todos nós erramos, todos estamos aqui para aprender. Então ninguém precisa acusar ninguém. Não precisa ter alguém apontando o dedo para o outro. Não, quem errou, assume que errou. É mais digno, é ético, é responsável. E isso forma o nosso caráter, a nossa postura, de assumir o compromisso daquilo que nós fizemos de errado. Se foi por intenção, com intenção ou não, não importa. O que importa é que a partir do momento que eu errei e assumo que errei, com dignidade, eu vou conseguir construir soluções. Senão, vai ficando uma fantasia, uma ilusão, uma brincadeira. E a vida não é uma brincadeira, a vida é muito séria. Né? Exatamente. E isso. o terceiro, qual que é, Rosângela? Quando alguém estiver exagerando, todos têm o direito de chamar a sua atenção. Por quê? Porque eu estou ajudando você. Eu não estou ali com a intenção de te expor. Então eu chego devagarinho, mas olha, você está, diminui um pouquinho, você está exagerando. Está exagerando. Ou falando muito alto, ou fazendo brincadeira, ou rindo muito alto, né? Ou falando de forma impulsiva, atravessando. Então sempre tem alguém que falou, calma, você está exagerando, certo? E quando alguém ouve essa frase, você está exagerando, geralmente não... cala a boca, fica na sua, né? Assim, um adolescente ou até os adultos, vai cuidar da sua vida. Cuidar da sua vida, né? Então, o quarto movimento é justamente esse. Quando alguém me chamar a atenção, entenda que ele é seu amigo. E não se melindre. Observe, escute, reflita, porque isso pode lhe ajudar. Porque amigo é aquele que te chama a atenção quando você está exagerando, não aquele que passa a mão na sua cabeça ou põe a pilha para que você fique cada vez mais impulsivo e prejudicando os outros. Então, isso faz com que a coisa tome um formato diferente na relação com as pessoas. Esse movimento ele é importante porque, geralmente, o bullying, quando ele acontece com alguém, com uma vítima, nunca é uma pessoa só que faz. Dificilmente, não vou dizer sempre nunca. É coletivo. Mas né? sempre é coletivo. Geralmente é um grupo de amigos que estão fazendo isso com alguém. Por quê? Porque às vezes eu não acho aquilo legal. Mas ele é meu amigo. Nossa, o Mengi é meu amigo. Eu não posso perder meu amigo. Então eu vou fazer o que ele está fazendo também. E gera esse movimento coletivo aí dessa violência emocional, né? Dessa violência psicológica em cima de alguém. Então esse movimento é importante porque eu compreendo que eu não preciso quebrar os meus valores. Eu posso educar através do exemplo. Então por que eu tenho que seguir? Se eu posso simplesmente modificar, né, aquela situação. E isso faz com que cada um assuma a responsabilidade sobre seus atos. Exatamente. E logo cedo ele já vai se treinando para viver numa sociedade ou no mercado de trabalho com uma postura diferente. E eles são destacados na escola, no ambiente de trabalho, justamente por isso. Na Bosch mesmo, eles sempre falam, os alunos que vêm da Fundação Eufratem são diferenciados, porque o comportamento deles tem postura, tem ética. E isso faz toda a diferença no mercado de trabalho hoje. E o último, Rosângela? Todos cuidam de tudo e de todos. Todos são responsáveis por tudo e por todos que estão ali naquele ambiente. Então, aquele momento do café, do almoço. Então, eu estou sempre atento aos movimentos do que precisa ser feito. Então, eu cuido do mais novo. Até tive um exemplo essa semana, né? Eu lá da minha sala, eu ouvi assim, aquele movimento de um menino de 14 anos que
hoje é um exemplo para nós, assim, de evolução mesmo, do autoconhecimento, de postura. E ele, falando para um menininho que é bem pequenininho, né, de 6 anos, disse, olha, não é nessa lixeira. Qual lixeira você acha que tem que ser para jogar o resto, né, a raspa da comida, né, no lixo? Não faz assim, faz mais fraco, assim você está sujando a parede. Educando aquela criança. Então, todos são educadores? Todos são educadores. Quando chega um novato, né, um recente ali, no portão, hoje você é o primeiro dia? É meu primeiro dia. João, cuida aqui dessa criança, conduz ele, mostra o que ele tem que fazer, onde ele tem que ir. Hoje você vai colaborar com ele, você vai ajudá-lo. Você vai direcionar a atividade você dele. Vai. E ele vai. E ele vai. Então, esse medo, meu primeiro dia, tô sozinho, não existe lá. E o fato de todos cuidam de tudo e de todos já faz com que não haja o bullying. O respeito, a amizade, o carinho, a fraternidade, ela nasce ali. Então fica muito mais gostoso o ambiente. Não é um ambiente hostil, não é um ambiente difícil, não é um ambiente pesado, é um ambiente leve. E quando eles vão embora, não vem a hora de voltar no dia seguinte, porque tem muitos que falam assim, hoje eu não vou embora, eu vou ficar aqui, eu vou fazer o segundo turno à tarde. Justamente por isso, porque é um ambiente muito gostoso. Sim, eu entendo que é claro quanto à construção do ambiente, integração de todos, da pessoa que cuida da faxina, a diretoria, coordenadores, todos estão construindo esse ambiente. Agora eu te pergunto, Rosângela, e um educador que está aí fora, que não consegue criar todo esse ambiente integrado na sua escola ou no seu ambiente de trabalho, que dica você daria para esse educador, para esse professor que está nos ouvindo agora? Como que ele pode usar, qual ferramenta que é a mais indicada? Começa por ele, pela sala dele, começa pela turma dele. Né? Primeiro, eu acho, sai da sala, né? Sai em algum momento da sala. Vai para a natureza. Vai para a natureza. Tem uma árvore, tem uma árvore naquela escola. Sente embaixo dessa árvore. Né? A segunda coisa, eu acho que é questionar. Geralmente a gente ali na correria do dia a dia já chega assim, não faz isso, você está fazendo errado, já com esse tom de julgamento, né? Eu já sentenciei aquela ação. Não, questiona, usa a maiêutica. Então, sai da sala de aula, usa a maiêutica, questione, e não questione só ele. Aproveita a sua turma, questione o grupo. Às vezes traz reflexões ali de alguma situação que pode gerar uma baita de um aprendizado. Né? Então pega esse grupo, vamos, pessoal, está acontecendo isso, vamos lá para debaixo daquela árvore e vamos conversar um pouquinho. Né? Então usar a natureza, a maiêutica e principalmente gere esse momento de reflexão. Traga continuidade nesse processo, não adianta fazer um dia. Né? Às vezes os primeiros dias vão ser caóticos, mas a constância sempre a continuidade disso gera esse movimento, esse espaço de escuta e de fala, que automaticamente no invisível traz esse respeito. Eu posso, nessa aula, com esse professor, com essa turma, eu posso ser vulnerável e eu posso ser quem eu sou. Né? Sem amarras, sem máscara, Então, gerar esse ambiente. E Meiji, se tem algum pai aí que está assistindo o seu filho sofrer bullying na escola, que está passando por essa situação, como que esse pai pode conseguir ajudar essa criança? Estando mais próximo do seu filho, desligando as mídias sociais, a televisão, e estando mais próximo dos movimentos que ele promove no seu dia a dia. Chegando em casa do trabalho e vendo o que ele tem de lição, o que ele fez de lição, como é que foi o dia dele na escola, fortalecendo essa relação pai e filho, para que ele se sinta seguro e saiba lidar com as dificuldades na rua. Eu sempre digo que quando o pai não cuida dos filhos, a rua cuida. A rua vai dar um destino para ele. Então, acho que está na hora dos pais estarem bem mais próximos dos filhos. Não é proteger, é simplesmente para transferir segurança, dar exemplo. Né? Não parar num lugar proibido, por exemplo, vai buscar o pão, não parar na vaga de idoso. Ele está vendo o que você está fazendo. Como é que você vai cobrar que ele faça certo se você faz errado? Seja exemplo do seu filho.
conduza a sua vida de forma que ele aprenda os movimentos com você e esteja próximo, cobrando dele disciplina, continuidade, foco, porque é isso que vai fazer com que ele se fortaleça. E leve ele para a natureza, vai andar de bicicleta, vai ensinar ele a jogar bolinha, vai ensinar ele a jogar peão, empinar um pipa, vai ensinar ele a pular de amarelinha, vai ensinar as coisas que você aprendeu quando era criança. Vai transferir para ele esse conhecimento, para que ele se sinta seguro. Essa é a minha dica. Muito obrigada. Eu acho que conforme vocês foram trazendo o roteiro pedagógico, eu consegui enxergar algumas maneiras disso ser aplicado no nosso dia a dia. Então, para mim, fica essa integração, que os dois, de uma certa forma, falaram, o pai com a criança, os educadores com os alunos, e no ambiente de trabalho a mesma coisa, ter uma equipe integrada. Então, eu fico aí com essa questão de integração e essa construção de ambiente, ter um ambiente limpo, harmônico, no visível e no invisível. Então, obrigada a vocês. Acho que foi uma aula aqui que vocês deram para... Entendo agora que a pedagogia filosófica ela não é um momento apenas com as crianças, mas enquanto o aprendizado, né? Uma pedagogia de vida mesmo para a gente trabalhar o nosso processo de autoconhecimento. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos ouviram até aqui e até a próxima. Até.